Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos novamente aqui no nosso canal Reflexões Bíblicas da Palavra de Deus, onde meditamos em textos sagrados, onde tentamos trazer a melhor compreensão para os nossos irmãos, para que provoque e assim haja edificação espiritual na vida de nossos irmãos, como também nossos amigos, aqueles que acabam de uma certa forma procurando. Você que passou e de repente se deparou com esse vídeo, você está ouvindo uma boa reflexão, a palavra de Deus, que é aquilo que é mais importante para a vida do homem. Desta feita eu tenho uma palavra de Deus encontrado na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1, que diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Ora, o apóstolo Paulo escreve esta carta aos irmãos da Galácia exatamente para confrontar erros, para confrontar falsas heresias de pessoas que trabalhavam com a visão da legalidade, com a visão da falsa doutrinas judaicas, e enfim, era uma série de coisas que trazia perturbações para a igreja da Galácia. O apóstolo Paulo, vendo que isso estava provocando, porque existia realmente os falsos judeus, que confrontavam diretamente o apóstolo Paulo, tentando infiltrar na cabeça dos irmãos da Galácia que o apóstolo Paulo não era verdadeiramente um apóstolo, porque não andou com Cristo. Isto de certa forma, um contexto em Atos dos Apóstolos, de fato, que foi estabelecido pelos apóstolos, de fato, verdade. Mas o apóstolo Paulo teve experiências extraordinárias que eles não tiveram, né? O Senhor Jesus conversou diretamente com ele, chamou, e ele mesmo defende sua chamada por várias vezes. Mas isso fica para um outro momento. Eu quero aplicar algo verdadeiro para os nossos dias e para o nosso momento. O apóstolo Paulo, defendendo essa situação, ele diz: para a liberdade foi que Cristo libertou. Essa liberdade é uma liberdade em Cristo, é uma liberdade na pessoa de Jesus. Jesus disse assim: olha, verdadeiramente vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. E ele também aplica que o desejo do mestre é que a alegria do homem seja completo, e essa alegria implantada pelo Espírito Santo na vida desta pessoa. Perceba que a vida cristã nos leva a uma vida de alegria, não uma vida de tristeza. A vida do cristão deve ser uma alegria, a vida do cristão deve ser repleta e cheia de alegria, porque o Espírito Santo habita na vida do cristão. Nós não concordamos que o cristão que é salvo, que sente a salvação, porque não é apenas dizer sou salvo, você tem que sentir a salvação. Por que sentir? Lembra do que Davi falou quando ele sentiu a ausência do Espírito Santo quando pecou com Betseba? Por exemplo, retratou um sentimento quando ele houve o declínio e sentiu a ausência do Espírito Santo. A primeira coisa que Davi menciona na sua oração no Salmo 51, ele diz: torna a dar-me a alegria do teu Espírito Santo. Então perceba que a vida do cristão ela é repleta de alegria do Espírito Santo assim na sua vida. E a vida do cristão ela deve permanecer exatamente com esta alegria. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. A gente lamenta pela vida de algumas pessoas que acabam desistindo de manter-se firme na fé em Cristo Jesus. Quando essas pessoas mantêm-se firmes, portanto, permanecei, pois, firmes, e não submetais de novo ao jugo da escravidão. Então perceba que o apóstolo Paulo, ele está refletindo aos irmãos da Galácia e a esta igreja para que eles permanecessem firmes. Então perceba que a vida cristã ela deve ter o seu segmento, a sua visão com firmeza, estabilidade.
E esta estabilidade é adquirida exatamente pela Bíblia, pela palavra de Deus. Jesus nos ensina que é a palavra de Deus que vai exatamente provocar esta maturidade, essa firmeza. Lembra do exemplo dos dois homens que construíram a casa, um sobre as pedras, sobre rocha e outro sobre areia? Então veio o vento forte, veio a chuva, deu exatamente contra as duas casas. Mas aquela casa que foi construída com fundamentos, com lugares rochosos, havia fundamentos para que aquela casa fosse exatamente erguida, e vindo a tempestade, a chuva, aquela casa não caiu. O que provoca o crescimento espiritual, a maturidade de um homem para suportar os problemas da vida é exatamente essa estrutura. Agora, essa estrutura, ela é alcançada exatamente pela Bíblia. É impossível uma pessoa suportar as dificuldades da vida, permanecer firme na igreja, se ele não se alimentar e manter-se firmes na palavra de Deus. Veja o encerramento do versículo, que diz o seguinte: e não vos submetais. Perceba que o apóstolo Paulo está incentivando aqueles crentes para eles não voltarem a estar sobre o jugo da escravidão. Esse jugo da escravidão é o que faz, se não me engano aqui, o que disse Tiago, se eu não me foge a memória, o Tiago ou Pedro, ele acaba dizendo que o cão voltou a lamber o próprio vômito, né? Acontece que as pessoas que anteriormente foram libertas por Cristo acabou se desviando e volta novamente a estar subjugado pelo poder da escravidão, do pecado. E isto acontecendo é uma tristeza. Nós lamentamos por muitas pessoas que acabam entrando por este caminho, mas a você eu deixo essa palavra de Deus para que você mantenha-se firme, para que você mantenha as suas estruturas intactas na palavra de Deus, onde eu tenho certeza que Deus vai te levar a novos lugares da vida, para que você galgue novos patamares e você assim seja abençoado. Lembrando que a obediência da palavra de Deus é a grande receita, o maior remédio para que você seja bem-sucedido na sua vida diária, na sua vida espiritual e em toda a tua casa. Deus te abençoe, Deus te guarde, fique com esta palavra em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Até a próxima, Deus te abençoe. Amém e amém.